Olá galera, seja bem-vindo ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Se não é inscrito, se inscreve nesse canal aqui. O canal é pequeno ainda, mas tem muita informação que vai ser útil, né, para o dia a dia aí. Vamos falar do índice, vamos falar do dólar e vamos falar do Bitcoin. Praticamente a mesma operação, mesmo operacional. Vamos falar hoje sobre a quebra da estrutura. Essa leitura aqui, ó, é massa, hein? Quebra da estrutura. Então vamos lá, fica até o final que vai ter muita informação aqui, ó, que pode ser de grande valia, né, para você aí que está assistindo. E vamos embora. Esse jeito aqui, galera, falando que é o seguinte, né, o meu jeito não é o jeito, né, o mais certo para operar, mas é a maneira que eu analiso, é a maneira que virou a minha chave. Entendeu? Então quero compartilhar aí para poder estar ajudando mais pessoas. E se puder, compartilhe esse canal, deixa seu like aí, que o YouTube, para poder o YouTube estar passando para mais pessoas, né? Então vamos lá, o que eu ia analisar aqui? O gráfico começou aqui na sexta-feira. O que eu analiso? Então eu vou olhar para trás aqui para ver, se eu fosse analisar só os 5 minutos, sem colocar no 15, sem colocar, né, em outros tempos gráfico. Eu vou olhar para trás para ver o que, aonde que ele está, qual estrutura que ele fez. Ele deixou essa máxima, fez uma máxima maior aqui, ó. Ele fez essa máxima aqui, ó. Então ele veio e deixou essa máxima aqui do dia, essa daqui, ó, deixou essa máxima aqui. Então essa foi a máxima maior. Porém aqui, para trás, ó, eu tenho esse rompimento e tenho esse fundinho aqui. Então aqui eu tenho esse fundo. Eu tenho esse fundo aqui. Então beleza, quando o gráfico abriu, ó, ele já abriu aqui no fundo e já rompendo, voltando à estrutura. Quando ele voltou aqui na estrutura, ele tentou quebrar a estrutura aqui, não conseguiu, ele voltou. Então aqui já nesse primeiro candle já me dava uma compra, entendeu? Pelo fato de eu estar analisando dessa forma aqui, ó, ele já não quis mais o fundo. Como ele não rompeu o topo, praticamente o próximo volta a fazer o pullback. E foi o que ele fez, ó. Deixou a máxima e deixou essa mínima. Essa é uma das maneiras que eu opero, usando a Fibonacci. No primeiro candle eu já conseguiria fazer uma operação de compra aqui. Eu deixava meu stop aqui, comprava e o alvo seria aqui. Porém não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo uma quebra de estrutura. Então vamos lá. Ele veio, fez a estrutura aqui, ó. Ele veio, foi lá. Tira aqui, ó. Ele subiu, fez o pullback e rompeu. Fez o pullback de novo, porque se ele não deu continuidade no rompimento, ele volta para os 50% de novo. Se você puxar a fibra aqui, ó, mínima e máxima. Olha a outra operação que deu aqui, ó, nesse segundo candle aqui, ele testou e não voltou, porque o primeiro sempre é o pullback. O segundo pode, se ele terminou vermelho, ele pode dar continuidade. Ele não deu, o próximo faz movimento ao contrário, porque ele não buscou a mínima. Então esse cara poderia só vir até aqui, então o primeiro alvo aqui, o segundo lá. Então quer dizer, aqui ele rompeu, não deu continuidade, ele voltou aqui para os 50%. Aqui ele violinou e voltou para o topo de novo. Só que agora a máxima seria esse cara aqui, ó. Ele não rompeu, ó, ele violinou. Quando é violinada é falha. Falha de rompimento. Então, vocês anotam aí, tudo tem alvo. Ó, falha de rompimento. Então aqui teve uma falha desse rompimento aqui. Aonde seria o alvo dele? No 50%. Aqui de novo, 50%. Só que daí, ó, ele continuou e fez o que, ó? Quando esse cara fez o pullback, esse candle fez uma quebra de estrutura. Porém, aqui eu já não ia vender. Porque, ó, já estou nesse fundo e tem essa mínima. Aqui, ó. Tem essa mínima aqui. Então, por mais que eu vendesse, o meu alvo seria aqui, ó, um desses dois pontos aqui. Porém, aqui eu tive uma quebra de estrutura, certo? Aqui eu tive uma quebra. Eu só vou colocar quebra aqui, ó, vocês vão entender que é quebra de estrutura. Aqui eu tive uma quebra. Então, quando eu tenho essa quebra, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele voltar para os 50%, mas para ele voltar para os 50%, às vezes ele pode, às vezes pode ser uma quebra
vamos dizer assim, uma quebra, vamos supor que aqui ó, ele quebrasse e aqui ele já voltasse para os 50%, entendeu? Sem quebrar nenhuma estrutura. Só que aqui ó, ele desceu, fez o pullback, aqui como ele deixou essa mínima, ele tentou fazer o pullback aqui ó, ele até rompeu. Quando ele passou para cima aqui ó, desse candle aqui ó, esse candle fechou, ele quebrou também a estrutura de alta. Aqui ó, ele estava em estrutura de alta, quebrou para baixa. Aqui ele estava em estrutura de baixa, quebrou para alta. Então eu tenho outra FIBO aqui ó. Então eu vou esperar. Opa, eu tenho outra FIBO, ele chegou no 50%, beleza. Ele não estava fazendo isso, ó. Ele tinha que fazer isso no macro, né? No macro movimento. Só que aqui eu estou no micro movimento, entendeu? Eu estou no micro. E eu até pensei que ele ia vir até aqui, só que ele parou aqui. Aí o que eu estou olhando? Eu estou olhando sempre os rompimentos. Ó, fez rompimento, fez pullback e fez rompimento. Rompeu aqui. Ó, ele rompeu aqui. Aqui eu tenho duas situações aqui, ó, que daria para poder entrar. Eu tenho esse rompimento, ele não deixou essa máxima. A maioria dos vídeos que eu falo, eu não falo sobre negação de rompimento. Aí ó, ele está numa região de 50%. Ele fez o pullback, ó, esse cara era para subir, ó. Ou esse cara era para subir, não subiu. A hora que esse cara terminou, o que ele fez aqui? Ó? Ele fez uma negação de rompimento. Aqui houve uma negação. Ó. Negação de rompimento. Eu tive aqui. Ó. E olha para vocês verem, ó, na simplicidade do contexto, você vai analisando e espera a melhor oportunidade. Ó. Se você vendeu aqui, ó, o seu stop estaria que está lá em cima, certo? Mesmo se você colocasse aqui, você não seria estopado, mas se colocasse lá em cima de 230 pontos, você teria vindo até aqui, ó. Aqui é o fundo dele, ó, dessa pernada, desse rompimento. O fundo é aqui, ó, e foi justamente onde ele parou, entendeu? Ele fez a negação e depois já veio no fundo, entendeu? Já veio aqui no fundo. Pronto, já deu o alvo. Quando ele deu o alvo, o que ele fez? Beleza, só que ele já está vindo de um suporte. Então ele veio, já fez outra quebra de estrutura. Não fez outra quebra de estrutura? Aqui ele quebrou para o alto, foi. Depois ele quebrou de novo a estrutura. Ele quebrou e já deu alvo. Porém, ele tem que voltar nos 50% se ele quiser descer. Então vamos tirar esse 50% macro agora. E agora nós estamos nessa quebra aqui, ó. Ele quebrou, eu tenho essa FIBO. Ah, ele ganhou 50%. Beleza, ele ganhou 50%. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar ele lá no 50%. Máxima, mínima 50%. Então, se ele quebrou aqui, ele voltou nesse 50%. Pode ver que aqui esse movimento está limpo. Ele já deu alvo, mas ele voltou no 50%. Fez o pullback para tentar, não conseguiu. O alvo dele vai ser aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Então eu teria o que? Aqui, ó. Eu teria esse cara aqui, ó, esse fundinho aqui. Quando esse candle aqui, ó, já fechou aqui abaixo, eu já poderia vender, por mais que esse tenha tentado subir, né? Mas aqui já me daria uma outra venda para buscar o que? Esse fundo aqui, ó. Porque aqui ele já estaria fazendo isso. Ele veio, buscou 50 para quebrar. Mas para ele quebrar dessa forma, continuar a tendência de baixa, ele teria que romper esse cara aqui, ó. Então, quando o movimento tiver mais limpo assim, já é mais fácil de fazer a operação, porque ele só está numa quebra, ó. Ele quebrou aqui, ó. Ele estava fazendo pullback, ó, ele rompeu, quando ele veio ele quebrou. Então beleza, a partir do momento que esse candle passou aqui para baixo, eu poderia ter vendido nele, ó. Colocado o stop aqui atrás desse e buscado esse fundo aqui, ó. Não seria tanto, passava, ia ficar aqui, ó, num perrengue, né, até chegar aqui. Mas essa seria uma oportunidade da quebra de estrutura. Quando ele chegou aqui, ele fez esse suporte de novo. Olha aqui, ó. Ele tá no suporte. Esse cara aqui, ó, tá devolvendo praticamente esse rompimento aqui, né? Ó. Ele fechou abaixo aqui, ó, mas aqui já daria para comprar. Eu já comprei aqui, ó. Por causa que já tá devolvendo, tá no suporte, ó, ele tá em 3 ainda, né, ó. Aqui, ó, 1, 2, fazendo terceiro suporte. Quando esse cara fechou, esse candle aqui, ó, ele fez uma negação de rompimento. O alvo seria aqui, ele já deu o alvo, mas
Como eu já estou vindo aqui, ó, de um pullback dos 50%, eu tenho essa mínima, tenho aquela máxima. Ele era para ele ter feito isso, né? Ó. Isso aqui, aqui ter rompido. Ele não rompeu, parou no 50, tentou devolver. Parou onde? No suporte. Agora ele tem de buscar o que? O topo, lá em cima. Olha lá onde ele foi aqui, ó. Então, em qualquer um desses dois candles tivesse entrado, o stop estaria aqui embaixo e teria pegado lá em cima. Então, que fosse aqui, ó, nesse daqui. Ó, já daria aí 350 pontos, 360 daqui. Olha lá, mais 250, 260 pontos. Né? E isso é porque o alvo é lá no topo, né? Mas só mostrando esse pedaço aqui. Então, sempre quando houver uma quebra de estrutura, ele está vindo, está rompendo, beleza, quebrou a estrutura. Quando ele quebra a estrutura, você vai fazer o que? Vai puxar a FIBO da máxima à mínima para esperar o movimento nos 50%. Se não tiver, que nem aqui no caso, aqui houve duas quebras de estrutura. Ele quebrou a estrutura de baixa, foi para alta. Aqui ele quebrou a estrutura de alta e foi para baixa. Então eu tenho duas quebras de estrutura, né? Agora o bom é quando está esse movimento mais limpo, ó. Quando eu tenho essa quebra de estrutura aqui, ó, com um movimento só, sem pullback, sem o pullback aqui, ó, tiver mais de uma estrutura. Por quê? Porque daí ele vai lá no 50% e às vezes vai testar o quê? Como aqui, ó, teve essa quebra, ele testou o ponto de negação, ó. Ele voltou aqui no ponto de negação. Vamos anotar aqui, ó. Ponto de negação. Aí o que é esse ponto de negação? Aqui não houve uma negação, ó, houve o rompimento, certo? Ó, vamos colocar aqui o rompimento. Vamos ver se eu consigo deixar bem claro aqui a explicação para não confundir. Porque como eu já estou acostumado, então é mais fácil para mim entender, né? Mas quem está pegando pela primeira vez ou tem algumas vezes já, às vezes demora um pouco para entrar na mente. Mas foca nesse operacional que vocês vão arrebentar, hein? Então veja bem, ó, ele veio. Vamos tirar até isso aqui para não confundir mais. Vamos só marcar isso daqui, ó. Só isso aqui. Então ele veio e fez aqui, ó. Ele estava vindo, fez uma estrutura, ele tinha que romper esse fundo aqui, ó. Ele não rompeu aqui, ó. Então beleza, ele deixou uma mínima mais baixa. Ele deixou uma mínima. Aí ele veio, subiu para fazer o pullback, né? Aí ele já fez uma resistência aqui em cima, ó. Nesse aqui teve uma resistência, né? Fez o pullback que era aqui, baixou, deu continuidade, fez essa resistência. Daí era para ele vir o que? Romper esse fundo aqui, ó. Ele não rompeu, houve uma falha de rompimento. Aí ele voltou, tentou de novo fazer o pullback para subir. Então aqui, ó, quando ele quebrou aqui, ó, esse cara aqui, houve o que? Uma quebra de estrutura. Ele quebrou essa estrutura. Beleza, o que aonde que eu, quando ele quebrou essa estrutura, eu vou olhar para trás e puxar o que? A FIBO lá de cima para esperar ele nos 50% e fazer a operação. Porém, ele já está vindo aqui, ó, de quebra de estrutura, e cada quebra de estrutura tem um fundo, entendeu? Então vocês têm que ficar de olho aqui, ó, nos fundos que ele tem, entendeu? Porque de repente ele vinha aqui, ó, e continuasse, então aqui poderia ser o suporte. Então ele veio, fez esse último rompimento, ó, ele rompeu aqui. Beleza, deixou essa máxima, fez o pullback e rompeu. A hora que ele rompeu aqui, ó, esse cara validou como fundo. Então aí ele foi de novo subindo, deixou essa máxima lá em cima. E aqui foi o rompimento. Ó, ele abriu e fechou candle acima do rompimento. Esse aqui foi a mesma coisa, abriu e fechou dentro do rompimento. Esse doji sem vida também. Quando esse cara aqui desceu, vou colocar o contador de candle para não ficar muita coisa aqui. Quando esse candle aqui, ó, desceu, fechou aqui dentro do rompimento, o que aconteceu aqui, ó? Ele fez uma negação de rompimento, porque ele não rompeu a máxima mais, entendeu? Ele devolveu. Então, se ele devolveu, esse cara do pullback pode servir de suporte, né? Só que o alvo dele é o fundo do que? Dessa pernada aqui, ó, onde está o candle vermelho. E aqui, ó, eu teria a FIBO também, ó, dessa mínima aquela máxima. Primeiro alvo 50%, ó, o 50% aqui, ó. Tem esse 50%. Ah, mas depois o alvo não seria o fundo dessa vela? Então, mas aqui, ó, o fundo é esse é mínima.
Agora eu peguei, hein, galera. Olha aqui, ó. Esse cara aqui é mínima. Por isso que tem que, sabendo a diferença, ó, mínima, eu tenho essa mínima, certo? Ó, deixa eu colocar aqui. E tem aquela máxima. Tem a máxima lá. Máxima. Vamos deixar assim mesmo para não tomar muito tempo. E aí é o seguinte, aí eu tenho esse cara como fundo, ó. Esse cara como fundo. Fundo principal. Fundo principal, e tenho esse outro fundo aqui, ó, porque ele não rompeu a máxima. Se ele rompeu a máxima, esse cara virou fundo. Só que eu tenho esse fundo do pullback. Eu tenho esse fundo do pullback. Por que fundo do pullback? Porque esse fundo foi o último que ele rompeu, ó. Se essa daqui terminasse aqui em cima, então esse cara aqui, ó, seria o fundo original e teria que esperar o pullback. Então esse cara aqui, ó, fez o pullback e rompeu. Então esse fundo é o do pullback, foi do último rompimento. E o fundo principal é o fundo anterior. Por isso que muitas vezes a pessoa acaba sendo estopada. Por quê? De repente ele vai aqui, ó, ele rompeu, comprou aqui, beleza, colocou stop aqui atrás do fundo do pullback. Aí ele vem e estopa aqui, ó, faz o suporte aqui e acaba subindo, mesmo ele fazendo a negação, porque o alvo é no 50%. Entendeu? O alvo é no 50%. E aqui, ó, é uma região de suporte, ó, esse fundo principal. Porque se ele voltasse aqui, ó, e quebrasse, aí ele estava dando continuidade a esse movimento. Aí já era, entendeu? Porque daí é só esperar ele vir aqui, ó. Se ele fechasse abaixo aqui, ó, desse cara aqui, ó, desse fundo, poderia estar vendendo aqui. Aí você ia estar vendendo aonde? No fundo. Entendeu? Aí muitos falam, não pode vender no fundo. Aqui você estaria vendendo no fundo para dar continuidade no movimento. Entendeu? Mas a leitura é fácil, é só você ver os rompimentos. Quebrou a estrutura, espera vir no 50% para você poder comprar. Aqui ele veio, ó, ele quebrou a estrutura, ele não parou. Se ele viesse aqui saudável, dava para fazer uma compra até aqui a máxima. Mas como ele não veio, ele quebrou. Então ele fez esse suporte. E aqui foi um pullback saudável que ele fez, ó, porque não tem outra estrutura para baixo, só tem uma. Então ele quebrou e voltou. Para ele subir, o que ele tinha que fazer? Esse pullback, olha só, então aqui já tinha que ficar esperto, porque ó, mínima, máxima, 50%, ó, ele ganhou 50%, beleza. Tá aqui, só que ele tá vindo aqui de um suporte, então tem que ficar esperto, esperar o que? Uma falha de estrutura. Quando ele veio e fez o pullback, ó, ele falhou aqui, ó, ele veio testar o que? Esse ponto de negação. Quando ele rompeu aqui, ó, esse rompimento ficou sendo um ponto de negação. O gráfico voltou. Quando ele tentou subir, ó, esse candle verde falhou. O candle comprador, sempre quando ele estiver subindo e tiver um ponto de negação comprador, você olha pelo candle vendedor. Ele subiu, ele mostrou pavio, opa, você já sabe que o movimento falhou ali, ó, ele respeitou esse movimento. Se ele respeitou, ele vai buscar o fundo. Aonde que é o fundo? Eu poderia fazer a parcial no 50%, ó, ter entrado aqui com meu stop aqui curtinho. Entendeu? Eu tivesse entrado aqui, ó, com o stop aqui, ó, menos de 100 pontos, para pegar o que? Pelo menos aqui, ó, 50%, né, dessa pernada aqui, ó, 50%, meu stop continuaria lá mesmo, normal, daqui ali, e pegaria o fundo. Qual que é o fundo? O fundo é isso aqui, ó. Não tá o suporte aqui, ó. Ele deixou esse fundo, o candle vermelho atrás do verde. Então você pegaria esse movimento aqui, ó, todinho até aqui, ó, 278 pontos, com mais um pouquinho aqui, ó, os 300, quase 350 pontos aí, quase 400 pontos. Entendeu? Então não é difícil ver. Aí depois você vai esperar o que? Outra quebra de estrutura. Ele veio, ó, fez o pullback, rompeu. Quando esse cara fechou acima, ele quebrou a estrutura. Opa, teve uma nova quebra de estrutura, só que agora a gente está a favor do movimento, né? Ele não está subindo, a gente está a favor do movimento, e agora vai ficar mais fácil. O que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar ele retornar nos 50%. Se ele não retornar, beleza, mas eu vou esperar ele para pegar o preço mais barato. Olha onde ele voltou. Ó, ele veio, fez o pullback, ó,
Eu espero nessa região de 50% uma violinada do que? Do candle vermelho, porque ele não está fazendo pullback, então eu fico esperando o candle vermelho dar uma violinada. E depois, após violinar, eu espero o candle verde, comprador, fechar acima da máxima de algum candle. Aqui, ó, esse cara aqui, ó. Se eu comprasse aqui, colocaria meu stop aqui, ó, para pegar o que? Para pegar uma parcial aqui e o restante lá naquela máxima lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Parcial já tinha pegado. E olha lá. Quando é a favor do movimento, olha como fica mais fácil. Entendeu? Ele quebrou a estrutura. Quando ele quebra uma estrutura, você espera no 50%. Se ele está descendo para fazer o pullback, você vai esperar na região dos 50% uma violinada, tipo aqui nessa aqui, ó. Se ele está descendo, você vai esperar um candle comprador violinar o ponto de negação, porque aqui houve uma negação, né, de rompimento. Aqui houve uma quebra de estrutura, né? Lógico, teve uma negação aqui, né? Aqui teve uma negação, ó, ele, vamos ver aqui, ó. Ó, a último movimento, ele poderia vir aqui, ó, só que ele não veio, ele violinou os 50, então está sendo válido ainda, tem esse ponto de negação. Então são dois pontos que você vai ficar de olho, na negação e no 50%, ó. Se ele violinou 50%, não violinou, não tem problema, mas o próximo fechou, já era, entendeu? Aqui sim ia fazer minha operação válida. E também eu teria essa outra forma de analisar, né, ó. Coloca aqui na mínima aqui, ó, na mínima, ó, deixa aqui na máxima e ele vai lá no 100%. Então teria essas duas probabilidades, ó. Você poderia sair com parcial aqui, aqui, ó, e buscar aquele outro lá, mais 300 pontos. Então não foi ruim o dia, entendeu? Aqui você já teria pegado um pouco de ponto, né? Ó, nessa daqui ó, também, aqui talvez eu não entraria aqui, apesar que eu já entrei em alguns lugares aqui, fiz a operação, deu bom, só não deu tempo para gravar. Fiz a operação aqui, aqui também eu peguei essa subida nessa leitura. Então essa daí, ó, a negação, sempre o que eu falo, a negação de rompimento, falha de estrutura, quebra de estrutura, né? No caso 50% Fibonacci, é sempre a mesma leitura, é só ter paciência. Quando está muito assim, espera, analisa os rompimentos que ele fez, ó. Ele rompeu aquele cara lá, aqui o que ele deixou? Ele deixou essa mínima, ele fez esse rompimento, ó. Ele fez esse rompimento aqui, depois aqui ele teve outro rompimento, beleza, vou abaixar aqui para trás, ó. A partir do momento que esse candle fechou acima, ele quebrou essa estrutura e já fez uma estrutura de baixa. Aí eu vou ficar ligado que nas estruturas que ele voltar a fazer. E aqui, ó, para você não se confundir, esse cara aqui é mínima, esse cara aqui é fundo. Então, ó, aqui é um fundo. Deixa eu mudar essa cor aqui para não. Esse cara aqui é um fundo, ó, aqui é um fundo e aqui é o fundo, que no caso vai dar igual aqui, né? Então praticamente é um fundo duplo aqui, ó, um fundo duplo. Depois ele fez esse fundo, aqui só vai ser fundo depois que ele rompeu o topo. Então eu tenho esse fundo, ele violinou o fundo, tentou de novo, ó lá, rompeu e fez um falso rompimento. Aqui já não pensaria duas vezes aqui, ó. Não poderia nem pensar para comprar aqui, ó. Já deveria comprar aqui. Terminou essa vela, já tinha comprado. Porque ele já está no fundo. Já veio aqui, ó, respeitou esse fundo aqui, tentou de novo e respeitou, não tinha mais o que esperar. Então essa foi a leitura do mini índice. Que essa semana eu vou ver se já vai dar para gravar ao vivo, hein, galera. Talvez lá para quarta-feira, quinta, talvez já vamos começar. E daí é o seguinte, o que eu tenho para essa semana aqui, ó, vamos colocar no gráfico diário, mini índice. Eu tenho aquela máxima aqui, ó, eu acredito que ele vai subir muito mais, hein. Ó, eu tenho essa máxima, que é um ponto que eu tenho que ficar de olho. Eu tenho esse rompimento aqui, e eu tenho esse fundo aqui, ó, no diário. Se olhar lá para trás lá, ó, vamos voltar um pouquinho, ó, tenho liquidez aqui, ó, por isso que eu acho que ele vai subir mais, porque eu tenho essa liquidez aqui, ó. Eu tenho esse, opa, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui, ó. Tenho esse ponto aqui mais abaixo um pouco aqui, ó.
eu tenho esses pontos aqui no diário, entendeu? Aqui, se for ver pela aqui, ó, ele teve uma quebra de estrutura. A mesma coisa que eu falei no gráfico menor, entendeu? Quando você pega o gráfico maior, você faz, olha lá, ele não teve uma quebra de estrutura, ele veio, tentou fazer a estrutura de baixo e quebrou. Quando ele quebra, ele volta para os 50%. A análise é tudo a mesma coisa, só muda o tempo gráfico. Olha lá, ele veio para os 50%. E agora? Então, eu acredito que tem possibilidade dele buscar esses alvos no decorrer da semana, né? Mas pode fazer correção também, tudo. Então, né, como está no gráfico diário, né? Se fosse para swing trade é uma maravilha. Olha lá onde ele pode chegar. Entendeu? Ele pode vir, de repente ele pode vir aqui, só aqui, ó, voltar a quebrar e buscar aqui, ó, deixou ordem aqui, né, ó. Pode voltar de novo para os 50%, porque se ele não romper aqui, ó, agora ele vai ter que romper. Então a probabilidade está mais para alta, e ainda mais aqui, ó. Ele rompeu, ó. Veja bem. Ele rompeu o dia anterior, certo? Então esse cara também é importante deixar marcado. Esse cara aqui é importante. Então, ó, ele rompeu o dia anterior. Beleza. Ele pode fazer o pullback. Ó, mínima, máxima, pode vir até aqui ainda, ó. Pode começar a voltar e depois voltar para cá. Aí eu tenho também essa fibo daqui, ó, máxima, mínima, e também tenho essa fibo aqui, ó, do dia, né, a mínima e a máxima que ele deixou. Ele pode vir aqui, ó, testar o rompimento para depois subir. Só que enquanto ele não perder esse rompimento aqui, ó, enquanto ele não perder esse rompimento aqui, tudo é alta ainda. Entendeu? Tudo é para cima, é alta. Então, quer dizer, é mais fácil você operar a favor do movimento. Agora, se ele abrir aqui em cima, abrir aqui embaixo, de repente, como às vezes eu falo no vídeo, de repente ele abre tudo torto, né? E não faz o que eu quero, daí eu vou, eu vou analisar aqui de novo o gráfico de diário, vou lá no 60, né? Mas eu gosto de analisar e ver o preço sempre que ele está fazendo no 5 para pegar. E aqui também, ó, para você ver, ó, se marcar aqui, ó, ele fez esse rompimento. Entendeu? Ele está vindo na estrutura, fez esse rompimento. Se ele me quebrar aqui, opa, beleza, eu tenho essa fibra aqui, ó, mínima, máxima também, que ele pode vir aqui, ó, nessa regiãozinha, entendeu? Depois, se ele quebrar a estrutura aqui, ó, aí você vai analisar o que? Da onde começou a estrutura? Ah, a estrutura veio daqui, ó, ele veio, quebrou a estrutura aqui embaixo. Então, beleza, então eu tenho uma fibra aqui de baixo, ó, de baixo até, vamos supor que ele daqui ele já quebra a estrutura. Então eu tenho essa fibra, porque aos 50%. Então eu posso esperar uma operação de compra nessas regiões aqui. Vamos lá no doleta. No doleta é o seguinte, vamos tentar não demorar muito aqui. Ó, o doleta estava com essa máxima e estava nessa mínima de suporte. Então beleza, o último rompimento que eu ia ver, eu estou no gráfico de 15 minutos, vou passar para o gráfico de 5. Entendeu? O que eu vou ver aqui? Ó, ele teve esse último rompimento, beleza. Então, logo ele já devolveu, fez o que? Uma negação. Olha só para você ver como é poderoso, né? Ele já fez uma negação, trabalhou com esse candle acima. Aonde que é o fundo desse cara aqui? Não é esse aqui, ó? Então, ele veio aqui, ó. Ó, pra você ver, ó, ele terminou e esse cara violinou aqui, ó. Ele voltou de novo, devolveu, cara, o rompimento. Então, quer dizer, aqui houve o que? Uma quebra, tentou, né, no caso, quebrar a estrutura, que não conseguiu. Ó, pra você ver, ó. Nem o pullback ele ganhou e nem o fundo, só que ele deu alvo, porque teve essa negação, ele deu alvo. Quando ele voltou para cima aqui, ó, era só ter puxado a fibra também de novo. Mínima, máxima, região dos 50%. O cara violinou, não foi aquilo que eu falei? Quando o candle vermelho violina, você já vai ficar esperto de fraqueza. Violinou. O primeiro sempre é o pullback, o próximo pode romper. Ele não ganhou a mínima. Ele não ganhou a mínima. Cara, espera, na hora que ele passou para cima, compra. Pegava tudo isso aqui no dólar. Entendeu? Com estopinho aqui de 3 pontos, você pegava pelo menos 4, mas era lá em cima o alvo. Lá naquela máxima lá. Só que aqui já não teria deixado nessa máxima, eu teria deixado aqui, ó, nesse topo aqui, ó. Então beleza, aqui foi essa operação que daria para mim fazer, porque aqui ele retomou, né? Já houve essa negação, eu já que como ele terminou forte esse candle aqui, ó, e já dando alvo, né? Já ficou meio ruim aqui de ter entrado.
Mas nessa operação deu bom. Essa operação que deu bom. Aí depois ele devolveu. Aqui ele fez o rompimento, certo? Ó. E quando ele veio aqui, ó, ele voltou, ele fez um falso rompimento. Aonde que é o meu alvo? No 50%, mínima e máxima. Ele ganhou 50%. Aqui quando ele voltou, poderia deixar o stop aqui atrás, ó, ter entrada aqui, ó. Essa operação deu bom também. Com alvo aonde, ó? Eu tenho esse cara aqui, ó, que estava me servindo como, ó, como suporte aqui, ó. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse fundo aqui, ó. Depois violinou, esse cara ficou, ó. Então estava me servindo aqui, ó. Então essa linha aqui eu não mudei, eu deixei ela do jeito que estava. Então veja bem, aí o que acontece? Ele quebrou a estrutura aqui, certo? Ó. Olha só agora a jogada. Ele quebrou a estrutura, ele fez, ele veio, deu continuidade e foi. Quando ele rompeu, ele veio para cá, ele quebrou a estrutura. Você vai esperar o quê? Você vai esperar o pullback para você poder vender, certo? Para ele dar continuidade agora. Agora ele está em tendência de baixa, para ele fazer isso. Porém, você sempre tem que ficar esperto. Ele nunca vai ficar fazendo certinho, entendeu? Você vai olhar para lá, por quê? Eu tenho esse fundo aqui, ó, que ele parou no dia, né? Que ele estava no movimento, olhando para trás lá, eu tenho o que? Eu tenho aquele suporte lá, ó, entendeu? Eu tenho esse suporte aqui que estava. Então, posso entrar na operação? Posso, mas eu tenho que ficar o que? Esperto. Então, eu vou puxar o que? A Fibo. Máxima, mínima 50%. Máxima, mínima 50%. Ó, ele veio aqui na região aqui, ó, mas deixou um doji sem vida aqui. Aqui ele violinou ali também, mas não me mostrou que confiança para entrar nessa operação, mesmo sabendo, ó, mesmo sabendo que ele tinha que vir para cá. Então eu esperava o quê? Que pelo menos esse cara aqui viesse violinar aqui, ó. Ele não violinou. Tentou fazer o pullback para subir aqui, daria uma venda. Até onde? Até pelo menos aqui, ó. Esse suporte, que caso não tivesse suporte, esse candle aqui, ó. Quer ver? Vamos tirar essa FIBA aqui, ó. Por que nesse candle? Porque esse candle não foi o último que violinou aqui, ó. O último que rompeu, ele rompeu e deixou uma mínima. E depois esse cara negou esse rompimento. Então teria que romper pelo menos esse candle aqui. Então se você tivesse entrado em qualquer lugar, seu alvo primeiro seria nesse candle aqui, ó, a parcial. Então beleza, ele já veio dessa quebra, fez o pullback, ó, rompeu. Ó, rompeu essa mínima, fez o pullback e rompeu de novo. Fechou. Estamos aqui, ó, só que ele não passou aqui, ó, desse rompimento, ele fechou abaixo, mas não deu continuidade. Quando ele voltou aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele quebrou o movimento de novo, ó, quebrou o movimento de baixa para alta. Olha a pernada que deu, galera. E aí se você puxar a FIBA, ele já não veio dos 50% do movimento, ó, máxima, mínima 50%, ele tentou romper e não conseguiu, quebrou o movimento. Se ele já veio dos 50%, galera, e agora ele está fazendo estrutura de alta, ele vai buscar o topo, mano. Ó, e agora ele ia buscar o que? Esse topo aqui. Então, depois ó, teve uma outra entrada que eu fiz aqui que foi top. Quando ele fez essa quebra aqui, o que eu tenho de novo? Fibonacci, mínima, máxima. Olha a região dos 50%. Ele não está subindo, ele não está voltando para fazer o pullback. Olha o candle vermelho violinando aqui, ó. Então na hora que ele voltou, poderia dar uma entrada nesse candle? Poderia também, né? Mas era bom esperar o que? Um candle ganhar aqui, ó, a máxima desse candle. Só que, né? Eu já não esperaria não. Nesse modelo aqui eu já entraria aqui, ó, porque meu stop ficava curtinho. Mas se quisesse esperar, eu poderia ter entrado nesse candle aqui, a hora que rompeu a máxima. Porque esse candle serve como um candle gatilho de reversão. Ó, esse cara aqui, ó, me serve como gatilho de reversão. Ele deixou pavio aqui no rompimento. Ele deixou volume aqui, ó, grande aqui onde serve de suporte. Então mesmo se eu entrasse aqui ou entrasse aqui, ó, o stop seria aqui, ó, não passava nenhum calor, só que ele veio aqui, ó, deu uma violinadinha aqui e depois voltou. Então qualquer lado aqui, para buscar o que? Para buscar esse alvo aqui. Agora essa entrada foi linda, galera. Essa entrada foi linda. Veja bem, quando ele veio aqui, ó,
ele fez o pullback e deixou esse cara aqui, certo? Quando eles aqui voltou, esse aqui ficou valendo como fundo. Então eu tenho esse suporte e tenho esse cara como fundo. Esse cara aqui, ó. Vamos colocar até uma linha 3 aqui, ó. Tenho esse cara como fundo. Aí ele fez esse rompimento aqui, ó, certo? Ó. Ele tem esse topo aqui, ó. Aí ele fez esse cara como topo, porque ele rompeu o fundo, aquele cara ele estava como topo. E esse cara aqui, ó. Esse verde aqui, ó, como topo. E aí ele veio, fez o pullback e rompeu, certo? Deixou essa máxima aqui, ó. Deixou essa máxima. Beleza, tentou, só violinou a máxima e quebrou. Só que nessa aqui, ó. Nessa que ele quebrou, aqui eu já teria entrado, talvez eu teria tomado stop aqui, mas depois eu entrei de novo. Talvez teria tomado stop, né? Mas se eu tivesse entrado aqui, né, na hora da primeira, só que sempre eu deixo stop maior. E aqui foi o seguinte, ó. Quando ele rompeu e trabalhou aqui acima, ó, esse candle abriu e fechou acima, quando ele devolveu, ele fez o que? Uma negação de topo. Se negou o topo, ele vai buscar o que? O fundo. Ó, ele foi, negou esse topo aqui, o fundo que ele deixou foi esse cara aqui, ó. Entendeu? E aqui, ó, dá uma entrada violenta aqui, ó. Quantos pontos deu aqui, ó? Eu sei que eu saí com 1000 e pouco no índice e 1000 e pouco nos dólares. Vou ver se eu tenho um pedaço do vídeo que eu gravei. É porque eu deixo para gravar, daí eu fui para apertar o pause, apertei para interromper a gravação. Aí interrompeu a gravação. E eu pensando que estava gravando o negócio. E quando eu fui ver, já estava longe, já não deu para voltar, mas deve ter um pedaço. Então, aí foi aqui, ó. E também é o seguinte, ó, veja bem. Aqui houve uma quebra de estrutura, certo? Então, vamos ver, vamos puxar mais para cá para ver onde ele está agora. Então, houve uma quebra de estrutura quando ele rompeu esse fundo aqui. Apesar que aqui foi o rompimento, aqui ele não deu continuidade, aqui também, ó. Nesse candle aqui, ó. Aqui nesse cara houve uma negação de rompimento, ó. Entendeu? Aqui também poderia ter vendido e buscado o que? Esse fundo aqui, ó. Mas como você já está analisando, você já viu que tem aquele topo, houve uma negação lá em cima, poderia prolongar. Mas mesmo assim, ó, já houve essa negação micro aqui, ó. 3 pontinhos de stop, 3 pontinhos de ganho. Pronto, pelo menos 3 pontinhos já estava no bolso. Ele veio e fez esse último rompimento aqui. Vamos tirar agora esse suporte daqui. Ó, já tinha dado alvo aqui no fundo, né? Quando ele veio. Aí deixou essa mínima, certo? Aí ele fez esse pullback, começou a tentar romper, não conseguiu, ó. Foi até lá embaixo lá. Quando ele veio aqui, ó. Aqui ainda ele tá, deixa eu ver aqui, ó. Ele tá testando esse rompimento aqui, ó. Ele fechou aqui em cima, ah, não foi uma negação? Então, desse movimento também foi uma negação. E ele tá aqui no suporte, ó. Ele está aqui no suporte, mas vamos supor que você tivesse entrado aqui, ó, o seu stop teria que estar aqui embaixo, entendeu? E pode ver, ó, ele veio aqui, ó, e está subindo, entendeu? E está subindo, porque eu acredito que, agora eu não sei, né, dependendo aonde abrir amanhã, mas aqui, ó, esse pedaço aqui pode servir como resistência, essa parte aqui, ó. No gráfico maior, entendeu? No gráfico maior eu já consegui, já tinha identificado esses pontos aqui que eu fiz a entrada lá no índice. Né, no dólar nos 5 minutos, ó. Porque eu tenho esse fundo aqui, então esse cara aqui serve como como suporte. Eu tenho esse outro fundo aqui, ó, essa outra mínima aqui, né, esse aqui, ó, esse outro fundo aqui, ó, também que está servindo como suporte. E daí olhando no 15 minutos já muda alguma coisa. Lá não houve negação, houve falha de rompimento. Ele veio em V, né, ó, foi e voltou. Entendeu? Mas mesmo aqui, ó, já dava operação. Por quê? Aqui houve o rompimento no 15 minutos. Deixa eu tirar isso aqui. Aí depois houve esse outro aqui em cima. Então ele deixou essa máxima. Beleza. A hora que ele voltou, ele fez a negação. Ele vai buscar o que? O fundo. Aonde? Esse cara aqui, ó. Ó, ele veio buscar esse fundo. Depois ele voltou de novo. Ele voltou olhando pelo 15, né? Ó. Ele voltou de novo. Ó. Ele não voltou, violinou e não ganhou a máxima aqui, ó. Não ganhou a máxima. Esse candle aqui é venda, entendeu? Não tem o que, ó. Deixa o stop lá em cima lá e busca o que é a mínima que ele deixou aqui, ó. Só que daí, como eu já sabia que já tinha esse suporte aqui, né? Então ele já poderia ter vindo aqui, ó, porque ele já violinou lá, ó. Já violinou o topo.
esse cara me serve como que do gatilho. Então mesmo não vendendo aqui nos 5 minutos, já dava para vender para pegar o que? Esse suporte. Por isso que cada tempo gráfico muda um pouco a história, né? Então às vezes eu coloco no 5, no 15, no 60 para mim poder ver aonde ele está, para ver se eu consigo deixar o trade andar mais. Então eu fechei ontem com quase 3 mil, mil e pouco no índice e mil e pouco no dólar na sexta-feira. E agora, galera, vamos colocar uma coisa nova aqui, ó, Bitcoin. Bitcoin é top também. Bitcoin é mais barato do que o índice para operar. Então veja bem, só que eu tenho que ficar ligeiro, porque é o seguinte, tem que colocar stop, olha o tamanho dessa vela aqui, ó. Só que ó, com 2 contratos dava uns R$ 1.000 aqui, ó, para mais. Então tem que ficar ligeiro, de repente ele dá uma dessa daí, você já quebra a conta no primeiro dia. Então veja bem, olha para você ver como que é a mesma coisa, cara, funciona em qualquer ativo. E logo mais eu vou estar colocando, mais para frente também, vou estar colocando o Forex, tá? Que é a mesma coisa. Estou numa operação lá no Shao, fiz uma operação lá esses dias no dólar também, algum dólar, alguma coisa lá que eu fiz a operação também, peguei lá uma pontuação boa lá. E vamos ver aqui, ó, no caso, né, o Bitcoin, o que eu ia fazer? Eu ia analisar, né, o gráfico maior de 60 para mim ver o que aconteceu. Aqui, ó, houve esse último rompimento. Beleza, aqui eu já vi que houve uma negação, ele já quebrou, abriu lá em cima. Pronto, já deu o alvo, já abriu. Aqui houve o que? Uma quebra de estrutura, certo? Aqui, ó, houve uma quebra de estrutura. Então beleza, eu vou esperar ele aonde? No 50%, né? Para ver se ele vai dar continuidade. Então eu tenho máximo e mínimo, ele já está na região de 50%. Então beleza, só que o Bitcoin também às vezes não anda muito, né? Só anda esse pouquinho aqui, mas mesmo com esse pouquinho, ó, no 15 minutos não estaria tão bom não. Mas no 5, beleza. Então, analisando no 5, eu já sabia que aqui a marcação era um suporte, já tá legal. E eu tô sabendo que ele abriu um gap de alta, ele vem aqui buscar o que? Aí usa aquela aqui, ó, fechamento do dia anterior com a abertura, 50% do gap, ó, ele tá aqui na região dos 50%. E o que eu tenho ali para trás? Olha, tem um topinho aqui, ó, que tá me servindo aqui, ó, como um suporte, um possível suporte para ele. Então na região dos 50%, beleza, ele violinou, deixou esse pavio aqui, ó, até nesse fundo aqui, ó. Então beleza, sabendo que ele está em alta, já está na região do gap, e daí ele me faz essa quebra de estrutura. Ele veio aqui, ó, tentou romper, não conseguiu, quebrou a estrutura. Olha que ele veio aqui, ó, quebrou a estrutura, e foi lá em cima. Beleza, a hora que ele voltou, vamos puxar o que? A FIBO agora, mínima, máxima, região dos 50%. Olha como é mamão com açúcar, galera, essa quebra de estrutura. Então ele quebrou aqui, ó, tá na região dos 50%. Tentou romper de novo, olha lá. Ele violinou aqui, ó, violinou, fez esses 3 candles aqui, ó, esses 3 candles aqui é um padrãozinho de compra. Ele tá onde? No suporte, porque ele já quebrou a estrutura, tá na região de 50%, tá aqui no suporte. Olha o suporte aqui, ó, o micro rompimento aqui, ó, entendeu? O micro movimento tá aqui, ó, comprava aqui, ó, stopinho, porque no Bitcoin é mais barato o stop, mano. Entendeu? É mais barato, ó. Você pegaria aqui e até lá em cima, porque eu já colocaria lá por causa da liquidez, eu já tô vendo liquidez lá. Então você já pegaria isso, baseado no que? Naquilo que a gente sempre fala, né? Rompimento, negação de rompimento, quebra de estrutura. A mesma coisa, aqui o que aconteceu também, ele fez o último rompimento lá em cima, aqui ele já quebrou a estrutura. Ele quebrou essa estrutura de baixa. Como aí é o que eu falo, ele quebrou a estrutura de baixa. A maioria das vezes ele volta a fechar o gap, né? Ou tenta buscar o rompimento, né? O último rompimento. Então aqui, ó, ele quebrou. Beleza, a estrutura. O que eu vou esperar? Eu vou esperar ele vir no 50%, né? Para mim poder fazer a operação. Ele quebrou aqui, ó. Ele veio, quebrou aqui, ó. Não estava no 50% e foi indo. Então beleza, vou esperar acabar a estrutura. Acabou a estrutura, houve outra quebra aqui, ó. Opa, houve outra quebra aqui. Só que
Eu tenho que estar ligeiro, por quê? Porque ele ainda não voltou nessa quebra dos 50. Então, de repente, se eu vou comprar aqui nessa quebra, nesse 50, eu tenho que ficar esperto o quê? Que ele vai ter que voltar nesse outro 50 só. Entendeu? Então, aqui, ó, eu esperaria o que? Ele volta. Por isso que é paciência, né? O trade é paciência. Eu esperaria ele voltar no 50% para fazer a operação de venda, se me coubesse, né? Ó. Máxima. E deixou a mínima lá embaixo. Ó, máxima, mínima, região dos 50%. E olha aqui o que, que eu tenho. E aqui, ó. Aqui já daria outra compra. Mas aqui, ó. Estou na região de 50%. O que, que eu tenho aqui nessa região que possa me fazer valer uma venda? Bom, eu tenho esse cara aqui, ó, como topinho, que ele já veio. Eu tenho essa daqui também, ó. Esse topo aqui, ó. Ó, tenho ele, por exemplo, você ver, ó, ele vai deixando ruído no gráfico. Entendeu? Então, se você... Cada candle verde desse, ó, significa um topo. Entendeu? Ó? Ele deixou ruído. Aí ele veio, fez o pullback e falhou. Ah, nessa que ele falhou aqui, ó, veio esse candle verde, o vermelho aqui, ó. Passou abaixo aqui desse candle aqui, ó. Aqui já daria uma venda. Ou aqui, ó, porque aqui também houve uma quebra de estrutura. Só que aqui agora a gente está na tendência de baixa, né? Então daria até para vender aqui, ó. Com alvo aonde? Agora que eu vou explicar outra coisa aqui também. Essa aqui é massa. Quando ele fez essa quebra de estrutura, daria para comprar até os 50%, certo? Então eu teria aqui, ó, mínima, teria máxima, ó, teria 50%, ele já deu alvo, certo? Ele deu alvo. Só que como ele não deu continuidade, para onde que ele volta? Não é para 50%? Então sempre fica isso, ó. Ele faz, primeiro ele vai fazer isso, ó, a estrutura, máxima, mínima. Se ele não rompeu esse cara aqui, ó, ele volta para os 50%. Por quê? Se ele não romper, ele volta para cima. Agora, né, caso ele volte para 50%, ele pode romper. Se ele não rompe, ele volta lá para o topo de novo. Às vezes romper. Pode voltar no 50% aqui, ó, tentar de novo, ficar aqui, ó, depois nesse 50, ficar aqui até acabar os 50. Depois ele volta a subir, né? Fica fazendo um micro movimento. Mas então ele veio no 50% e deu alvo. Ele rompeu. Só que nessa ele fez um falso rompimento. Ó. Então ele voltou para os 50%. Olha a grande charada aqui, ó. Então beleza. Se ele voltou no 50%, ele encontrou o que? Esse cara aqui, ó. Esse último rompimento. Ele encontrou esse último rompimento aqui, ó. Rompimento. Aí nesse último rompimento aqui, o que, que ele fez? Ele fez uma quebra de estrutura. Ele fez aqui, ó, ele tentou e não voltou. Quando esse cara voltou, ele fez o que? Uma negação de rompimento. Ele vai buscar o topo. E eu sabendo que ele vai buscar o topo e vai buscar lá os 50%, aqui já daria uma entrada com stop aqui embaixo. Depois assim, aí depois, você sabendo disso, que ele poderia voltar no 50%, você vai puxar a FIBO. Colocando a FIBO aqui, ó. Ele já está na região de 50%. Agora o que, que faltava? Ele vinha aqui quebrar. Ele vem, faz a mínima. 50% para quebrar. Deixa eu tirar esse imã aqui. Para quebrar o que? Para quebrar o fundo. Para vir para cá. Ó. Só que nesse 50% existe outro 50%. Existe esse 50% aqui, ó. Olha lá onde ele está, na região dos 50%. Então o seu alvo daqui, ó, seria nessa região. E também porque eu estou num suporte aqui, ó. Eu tenho esse aqui que já parou. Ele já parou duas vezes aqui, ó. Tenho essa mínima lá atrás, lá, que ele já parou aqui também. Então, agora o alvo seu seria aqui, a parcial, apesar que já acabou o gráfico aqui, né? A parcial ou total seria aqui, não teria outro alvo para pegar. Então, até no Bitcoin dá para você fazer operação, e no Bitcoin é mais barato do que o índice. Só que tem que ficar ligeiro, né? Que o Bitcoin é meio traiçoeiro. Às vezes tem hora lá que dá um candle lá de uma vela só que você pode quebrar a conta no mesmo dia se não pôr stop. Então, fica a dica aí, galera. Então fica assim, galera, essa leitura aqui, ó, do mini índice. Tem essas marcações para o mini índice no gráfico maior, gráfico menor, né? Que eu procuro deixar. Tem essa máxima aqui também, deixa eu ver aqui, ó. Essa máxima aqui também é importante porque ele pode parar aqui, ó. Ele fez já esse rompimento, aqui ele pode fazer um falso rompimento, quebrar a estrutura. Se ele quebra a estrutura, depois eu tenho essa fibra aqui, ó. Dessa mínima aqui, né, no caso, a mínima aqui.
até a máxima. Só que eu tenho aquele alvo lá em cima, não posso esquecer que eu tenho aquele alvo lá, aquela última máxima lá. E olhando no gráfico maior, né, ele está subindo. O doleta, então, o doleta tá o seguinte, ele quebrou já essa estrutura de baixa, ele pode querer fazer essa correção também. Apesar que, como ele já fez a negação lá em cima, ele já veio. Aqui embaixo também eu tenho essa liquidez aqui, ó. Tem que ficar esperto. Ó, já está no suporte. Aqui ele já quebrou a estrutura. Então, se ele quebrou a estrutura aqui, ó, ele quebrou essa. Cadê? Deixa eu mudar aqui a linha. Ele mudou essa estrutura aqui, quebrou essa estrutura. Então, ele pode estar voltando também no 50% para buscar essa região, para voltar a subir. Ou também já está fazendo resistência aqui em cima, né? Ó. Resistência aqui em cima para voltar a descer. Então tudo depende do gráfico, né, dos 5 minutos lá. É bom analisar o preço aqui, ó. Para mim, na minha opinião, ele pode vir nessas regiões aqui, ó. Depois ele tem liquidez lá em cima também. Então se ele passar dessas regiões, com certeza ele vai buscar um alvo lá mais para cima. Se ele acabar descendo, ó, tem esse aqui também, ó. Eu tenho essa liquidez aqui. Tenho essa urgência aqui de compra, né, que ele tem que voltar aqui para deixar a negociação. Ó, nos 5 minutos eu tenho também, ó, esse alvo aqui que já está perto desse. Então, né, tudo vai de como abrir o mercado. Mas espero que essas leituras aí tenham ajudado. E tamo junto, galera. Um abraço.